abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. A paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Elim. Elim Efatá, Liderança Infantil e Missões. Elim, abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. Nós vamos dar uma olhadinha no presente dessa semana do Bom de Bíblia e o tema será Páscoa. Então, o uso exclusivo deste PDF é dos participantes do Bom de Bíblia. Então, todos que acertarem a resposta, enviarem a resposta e a foto da referência bíblica, ganhará esse PDF. E então, o uso é exclusivo dos participantes do Bom de Bíblia. Na descrição desse vídeo, você verá aí as redes sociais do Elim, se você não fizer parte ainda das redes sociais do Elim, ok? Então, esse PDF que você recebeu, ele tem aí a palavra Páscoa num tema de madeira, porque, na verdade, a verdadeira Páscoa é a morte e ressurreição de Cristo. Ele morreu por nós na cruz do Calvário, uma cruz de madeira. Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. A última ceia. Então, percebemos aqui, né, que começamos a Páscoa da última ceia, a última Páscoa. Nós estamos lá na Páscoa do Egito, lá na morte dos primogênitos, no sangue nos umbrais, ok? Este PDF, ele inicia falando sobre a Páscoa a partir da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A última ceia com os discípulos, aonde é falado qual será quem o trairá, na verdade. Jesus no Getsêmani, então a alma dele se angustia muito e ele se retira para orar no Getsêmani, pedindo para que, se fosse possível, passar dele aquele cálice. A morte de cruz, e a cruz está vazia, e o sepulcro também, né? Então, depois de ter 3 dias, Jesus ressuscita. E todo esse sacrifício é para nos justificar, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E também neste PDF irá 2 painéis. Este daqui, dividido em 9 páginas, né? Então, nós vemos aqui, aí depois você vai imprimir, vai montar aí o seu painel, Ele Vive, Feliz Páscoa. E também este daqui, né? 9 páginas também, que você vai imprimir aí, montar o seu painel. E por fim, né, essa tag aqui para você colocar em alguma lembrancinha, tá certo? Porque ele vive. E, na verdade, né, o símbolo da Páscoa cristã é o cordeiro e não o coelho. Então, você pode trabalhar isso com as crianças. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre esse recurso visual. Então, ele vai dessa maneira para você. Tia Michele, e o esboço? E onde está escrito? Pessoal, onde está escrito? Vou começar com vocês aqui. Eu escolhi Mateus capítulo 21, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas essa parte da história também está em Marcos capítulo 11 e Lucas capítulo 19. Então, os evangelhos, eles têm algumas histórias, né, contadas de uma forma diferente, as mesmas histórias contadas de uma forma diferente. Então, nós vemos que em Mateus, Marcos e Lucas tem a entrada triunfal de Jesus. Eu escolhi aqui Mateus capítulo 21. E então diz assim: e aproximando-se de Jerusalém, chegaram aos montes das oliveiras. Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga.
E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Então, do capítulo 21 de Mateus até o capítulo 28, então essa será a leitura. Então, mas não vai ter nada escrito? Tem sim, tá ali na Bíblia. Então, nós vamos ler a Bíblia. Então, leia do capítulo 21 ao 28, que vai se passar, né? Depois desse acontecimento aqui, Jesus, ele vai fazer várias coisas até chegar à última ceia. Então, quando nós olhamos este recurso, nós olhamos assim, bom, ele entrou triunfalmente, aí nós já partimos aqui para a ceia. Mas se passam alguns capítulos, né? E Jesus fazendo ali, cumprindo o seu ministério ali perante aquelas multidões. Então, abra sua Bíblia em Mateus 21. Então, sempre eu falo, leia a Bíblia, veja a passagem que você vai passar, consulte a Bíblia, né? Pesquise, faça suas pesquisas. Então, depois disso, olha as epígrafes. O que é epígrafes? Os títulos que vêm logo após, separando ali as histórias. Então, Jesus fala da purificação do templo, da figueira seca, sobre o batismo de João. Aí ele conta parábolas dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus, a parábola das bodas, a questão do tributo, o grande mandamento, Cristo, filho de Davi, Jesus censura os escribas e fariseus, o sermão profético. Então começa ali Mateus 24, o sermão profético. A grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. Então olha quantas coisas, né, acontecem ali. Exortação à vigilância, a parábola dos 2 servos. O sermão continua, a parábola dos 10 talentos, o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. A consulta dos sacerdotes e escribas, o jantar em Betânia, o preço da traição, e lá no capítulo 26, versículo 17, a última Páscoa e a Santa Ceia. Então, olha só, passaram-se aí 5 capítulos. Perdão que eu estou gripada, então minha voz às vezes vai sumir, tá bom? Então, 5 capítulos se passam e aí nós vamos aqui para a última ceia, para a última Páscoa. Então, o que você vai fazer? Você vai lendo. Então, você vai lendo. Então, leia do capítulo 21 de Mateus até o 28. Eu escolhi Mateus, você pode escolher outro evangelho, ok? Então, aí vai Jesus. Daí, depois da última Páscoa, Pedro é avisado, e aí Jesus no Getsêmani. Então, Jesus, ele vai orar, e aí vem, né, se possível, passa de mim este cálice, orai e vigiai, né, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Logo após isso, Jesus é preso. Jesus perante o Sinédrio. Pedro nega Jesus. O suicídio de Judas. E aí nós vamos Jesus perante Pilatos. E aí a crucificação. Aí depois da crucificação, nós vamos para a sepultura de Jesus e a ressurreição de Cristo. Então, vejam só. Então, do capítulo 21 de Mateus até o 28, você vai ler essa história. Tia Michele, essa história eu já ouvi falar, eu já assisti vídeo, eu já assisti filme, eu já ouvi mensagem, mas leia novamente. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ali você, com um caderninho, com uma folha, você vai fazendo as suas anotações, você vai entendendo essa história, e aí você começa a pesquisar como que você vai passar isso para as crianças de uma forma dinâmica e de uma forma didática. Então, primeiro nós lemos, depois nós pesquisamos e depois nós vamos montar aí a nossa própria programação, o nosso próprio esboço, as nossas próprias anotações. Então, você tem que ler a Bíblia, e lembrando, né, essa passagem está aqui que eu li, que talvez você possa ler
ela a partir da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em Mateus, Marcos e Lucas, porque João não menciona, pelo menos do jeito que Mateus e Marcos e Lucas mencionam essa entrada. E aí, você pode, perdão, que aqui subiu, você pode abrir a sua Bíblia e procurar, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas e João são livros dos evangelhos, né? Então, são livros do Novo Testamento, das divisões da Bíblia, dos livros da Bíblia, os evangelhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, aí você vai ver como que você vai passar para as crianças, como que você vai explicar de uma forma dinâmica, didática, de acordo com a idade da criança que vai te ouvir, seja numa classe separada por idades, ou uma classe mista, ou até mesmo uma ministração em que daí todas as idades estão ali misturadas, né? Então, você vai fazer a sua leitura, fazer a sua anotação de como você vai passar essa história para as crianças. Deus abençoe grandemente a sua vida.